Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou falar aqui dos ensaios brasileiros do César Benjamin. Mais especificamente eu vou comentar o texto Certa Ideia de Brasil. E para quem está chegando agora, conheça o nosso canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Veja os nossos outros vídeos, curta os nossos vídeos e se inscreva e apoie o nosso trabalho que é feito aqui gratuitamente, que é um esforço de divulgação de um debate, de uma consciência crítica brasileira e latino-americana. Aqui a gente faz um trabalho bastante sério, eu praticamente replico o que eu faço em sala de aula aqui no canal. Bom, indo ao que interessa, o César Benjamin, carioca, do Rio de Janeiro, editor da Contraponto Editora, que é muito boa na qualidade dos livros, foi um militante estudantil, acabou sendo perseguido pelo ato institucional número 5, lá em 68, aderiu à luta armada junto ao movimento revolucionário 8 de outubro, foi torturado, foi interrogado pela ditadura, teve que fugir, se exilar na Suécia, ficou um período lá, teve uma atuação junto ao Partido dos Trabalhadores, depois rompe com o Partido dos Trabalhadores porque via que ali não haveria possibilidade de revolução ou de uma transformação mais séria do próprio país, se transformou num partido eleitoreiro como os demais. Funda, é um dos construtores da Consulta Popular, da qual também fui militante por alguns anos, e depois se torna vice-presidente na chapa com a Heloísa Helena lá no PSOL em 2004. Enfim, eu não vou falar demais da trajetória dele, mas é um intelectual que eu considero muito importante porque ele não está na universidade e nem por isso ele deixa de ter uma contribuição que é brilhante, importante, nacionalista, soberana, crítica, original, autônoma e que considera os clássicos como patrimônio que tem que ser retomado. Então por isso que eu recomendo muito essa leitura e esse conhecimento da obra do César Benjamin. Ele tem as suas contradições, foi muito criticado quando ele participou como secretário de Educação do governo Crivella em 2016. Ficou pouco tempo, mas, bom, cada um sabe a alegria, a tristeza de ser o que é. Eu não vou adentrar nesse tipo de polêmica. O livro é esse daqui que eu vou comentar, é um livro de 2019, está muito bem editado, muito bonito. O César Benjamin, como eu disse, ele escreve super bem, e eu acho que por isso mesmo que eu vou comentar aqui o livro. Vou fazer outros vídeos no canal sobre os ensaios brasileiros, os outros capítulos. Tem um que é sobre a Amazônia, que é belíssimo, que eu acho que é super importante a gente se ler hoje. Vou comentar aqui também, e indo ao que interessa, eu concordo assim, com a análise que ele faz nesse ensaio. Assim, eu gostaria muito de ter assinado com ele, porque eu me identifiquei muito com esse texto. Quando eu fiz uma disciplina aqui no UNB, Introdução ao Método das Ciências Sociais, eu tinha um plano de colocar esse texto, mas eu fiquei meio sem saber se eu colocava ou não, para poder chamar a atenção da moçada aí da importância de ler os nossos clássicos. A gente está num momento em que se joga fora o Gilberto Freire de uma forma muito dura e muito pouco refletida. Eu acho que a crítica é necessária, é ela que faz o debate andar e não o cancelamento. Por isso que esse texto é muito importante. É muito evidente que as últimas décadas, e principalmente os últimos 3, 4 anos, têm colocado mais intensamente a necessidade de decifrar o enigma brasileiro, de saber o que somos nós. E, como diz o César Benjamin, muitos motivos vão se somar para essa tarefa. Porque, já independentes, assim como os nossos irmãos latino-americanos, a gente continua sendo um animal estranho no zoológico das nações. E eu diria que o Brasil ainda é um pouco mais estranho. Por quê? Éramos sociedades recentes, produto da expansão colonial europeia, concebida para atender os interesses europeus, produto de uma organização sobre uma base escravista muito prolongada, a única monarquia do continente praticamente republicano, uma base territorial muito extensa nos trópicos, um povo em processo de formação, sem um passado muito profundo onde a gente pudesse ancorar a nossa identidade. Então a pergunta é que futuro
haveria para uma nação, para um povo com essas características. E isso tem a vantagem de não nos prender em tradições, de permitir voos, experimentações por algo novo, de experimentar e inventar um modo de vida muito original. E durante muito tempo, as nossas tentativas de responder esse enigma e construir uma teoria do Brasil foram infrutíferos. A gente simplesmente copiava os saberes europeus, os seus determinismos geográficos, climáticos e raciais, e a partir deles parecia que a gente estava condenado não só a uma eterna barbárie, um eterno atraso, mas também, possivelmente, em algum momento, a gente poderia vir a desaparecer enquanto gênero humano. E esse espelho europeu, ele não nos refletia adequadamente. A gente era distorcido, a gente era desproporcional, e ele nos tornava cada vez mais pessimistas, cada vez mais prostrados, cada vez mais incapazes de perceber quem nós éramos de fato, e de um futuro possível para nós. Porém, a gente teve esforços para superar esse impasse, porque só em 1974, com Casa Grande e Senzala, é que a gente tem uma leitura revolucionária, de fato, do Brasil. É uma leitura que olha a partir do complexo açucareiro e à luz da moderna antropologia cultural que vinha se desenvolvendo e abandonando certos determinismos e certos evolucionismos simplistas. O Freire ele não se submete aos determinismos raciais e geográficos na sua obra, e ali a gente tem um resgate muito rico do papel civilizatório de negros e índios na formação social brasileira, e também dos portugueses, da sua plasticidade, da sua mobilidade nesse processo de colonização. E a colonização do Brasil, segundo o Gilberto Freire, não foi obra do Estado ou das demais instituições formais. Todas aqui eram muito limitadas. Foi obra da família patriarcal, em torno da qual se constituiu um modo de vida específico e completo. E mesmo nessa violência cotidiana do latifúndio escravista, nas distinções, nos distanciamentos que ela criava, essa família ela acabava sendo extensa, porque ela era cheia de agregados. A poligamia num contexto de escassez de mulheres brancas e a presença de uma escravaria doméstica acabavam criando espaços de troca, de intercâmbio social, cultural, claro, com todas as distinções, toda a violência, toda o racismo que está presente ali, mas que negros e índios, e eu diria aí mais as negras e as índias, como lembra o César Benjamin, acabaram colonizando o colonizador. E essa é uma característica da americanização, dessa brasilidade que vai sendo construída. E isso acaba, essas negras, essas índias acabam ensinando o português, o europeu, a viver aqui, e isso acaba formando esse povo novo. Então mulatos, cafuzos, mamelucos, eles vão se multiplicando e vão criando um mundo colorido que fissurava aquela dualidade radical que opunha duramente senhores e escravos. Ou seja, essa mestiçagem é algo que nos conforma. Bom, a obra antecipa as abordagens da História Nova Francesa, isso é muita coisa. No livro a gente tem uma análise muito rica e profunda sobre a alimentação, sobre as lendas, as roupas, as cores, os odores, as festas, as canções, a arquitetura, sexualidade, superstições, costumes, ferramentas e técnicas, palavras e expressões de linguagem. Então é uma obra muito vasta, muito rica. E nessa obra, a nossa singularidade não estava na política ou na economia e nem nos feitos dos grandes homens. Segundo Gilberto Freire, estava na cultura, na etnia que se formava, nessa obra coletiva de gerações anônimas. E aqui se formou então uma cultura que afrouxou e diluiu a tensão entre códigos morais e o mundo da vida. É uma tensão constitutiva das sociedades de tradição judaico-cristã. Então a nossa alegria, diz o Gilberto Freire, a devemos a índios e negros, nunca completamente moralizados pelo cristianismo do colonizador. Um cristianismo, aliás, que também precisou misturar-se. Fecha aspas. Bom, já passando um pouco adiante, o Sérgio Buarque de Holanda, em 1976, ele publicou Raízes do Brasil, que é um ensaio que já nasce clássico, que tentava compreender como uma sociedade rural,
de raízes ibéricas, experimentaria o inevitável trânsito para a modernidade urbana e americana, entre aspas, do século XX. O Sérgio Buarque ele não sentia nostalgia do Brasil agrário, né, que estava se desfazendo. E também ele não acreditava na eficiência da via autoritária que prometia modernizar o Brasil pelo alto. Então a modernização era um processo para o Sérgio Buarque. E na sua visão, a gente era uma sociedade transplantada, né, mais nacional, com características próprias. E a dimensão privada e afetiva da vida sempre se sobrepôs para o bem e para o mal, né, à impessoalidade burocrática. Isso é o homem cordial e não raro, descambando para um passionalismo, né, para uma impulsividade típicas desse homem cordial, num quadro geral de ausência de direitos formais. Então o complexo ibérico ele acabou garantindo o êxito da colonização não pelo empreendimento metódico e racional, não era uma vontade construtora e enérgica, era a busca pela riqueza através da ousadia, não a riqueza à custa do trabalho. E a gente viu uma certa presença weberiana no Sérgio, que é essa ética, né, do aventureiro versus a ética do trabalho. É uma herança atrasada, né, em vias de superação, mas foi a base da nacionalidade. Ela constituiu as raízes do Brasil e não se trata de recusá-la e nem de negá-la, mas de transformá-la. Então cabe a nós brasileiros encontrar o caminho para superar o nosso atraso e ao mesmo tempo afirmar a nossa identidade, potencializando as nossas virtudes. Então teria de ser um caminho único, específico, como são todos os caminhos para a soberania quando autênticos. Mas era um caminho difícil, principalmente porque a nossa intelectualidade, que sempre foi e ainda é um ornamento, né, uma importadora de modas, incapaz de produzir um conhecimento e impulsionar qualquer mudança social real. E mesmo assim o Sérgio Buarque ele é otimista, né? Ele acreditava que nos idos dos anos 1930 a revolução estava em marcha, né, com a dissolução desse complexo ibérico de base rural e a emergência de um novo ator decisivo que são as massas urbanas, e que estavam em crescimento, estava libertada dos mandonismos locais, os coronelismos, e elas não seriam mais devedoras de favores, mas sim portadoras de direitos. Então a gente teria, no lugar de uma comunidade doméstica, patriarcal e privada, uma comunidade política, democrática e pública, passando do homem cordial ao cidadão. Bom, em 1942, o Caio Prado Júnior ele publica Formação do Brasil Contemporâneo, que é a primeira grande síntese historiográfica brasileira em quase 100 anos, se a gente contar, né, desde aquela do Francisco Van Hagen. Esse texto ele acaba realizando um definitivo desvendamento das nossas origens como uma empresa colonial, acompanhando da hipótese forte de que a história do Brasil tem um sentido profundo, o da transformação dessa empresa numa nação que seremos. Então a colonização era um problema novo, não havia nada similar na história humana até então, e no caso brasileiro foi ainda mais singular, porque aqui não havia a facilidade da pilhagem de riquezas fáceis, nem a tributação e o comércio desigual com populações locais, não havia metais preciosos à vista, e como também as tribos que aqui viviam estavam dispersas e ainda estavam no estágio, né, neolítico. Então foram necessários 30 anos para que a coroa desse cabo à colonização de fato. Então foi organizada uma empresa territorial de grande dimensão com administração portuguesa, capitais holandeses e venezianos, mão de obra indígena e africana escravizada, tecnologia desenvolvida no Chipre e matéria-prima dos Açores e da Ilha da Madeira, a cana. Então um evidente processo de mundialização e modernidade em pleno nascimento, usado aqui no nosso processo de colonização. Esses elementos eles foram articulados, né, numa holding internacional movida pelo trabalho escravo, mas regida pelo cálculo econômico e pela busca de lucro, ou seja, era capitalista. E tudo aqui que existia, gente, bicho, planta, paisagem, teve de ser decomposto e desfeito para depois ser recomposto e refeito, de modo a atender esse empreendimento mercantil. E inicialmente nós não fomos nem uma nação e nem exatamente uma sociedade. A gente foi uma empresa territorial voltada para fora e controlada desde fora. Era a empresa Brasil, né, que sempre deu certo, sempre proporcionou bons negócios e gerou altíssimo lucro para a classe dominante. No século XVI e XVII,
Foi excelente o negócio do açúcar, a primeira mercadoria, né, de consumo de massas em escala planetária. Depois foi magnífico o negócio do ouro. Graças a ele, a Inglaterra, que nunca teve minas de ouro, constituiu grandes reservas que acabaram lhe permitindo criar, no século XIX, o primeiro padrão monetário mundial, o padrão ouro-libra. E a partir de 1848, 1840 até um ido significativo do século XX, o negócio do café, né, um estimulante, né, de baixo custo e fácil distribuição, ofertado à classe trabalhadora europeia e estadunidense para que tivesse energia e disciplina no trabalho fabril. Bom, além desses negócios suntuosos que eu mencionei, sempre houve o negócio da dívida perpétua da empresa Brasil, que gerava, né, extraía, né, lucros de uma forma extraordinária, que era induzida pelos seus controladores de fora. No entanto, ao contrário do interesse do colonizador, a empresa Brasil criou paulatinamente os elementos constitutivos de uma nação. O território semideserto foi povoado, a vida aqui desenvolvida não reproduzia o modo indígena e nem o modo europeu de ser, a população apresenta, né, diferenciação social e bem caracterizada etnicamente, habitando um determinado território, uma estrutura material particular constituída por elementos próprios, uma organização social definida por relações específicas e, finalmente, né, uma atitude coletiva particular. Então, esse processo ainda em formação, que não alcançou o seu termo, ou seja, isso está na introdução, né, da formação do Brasil contemporâneo. O que o Caio Prado Júnior nos diz é sobre uma situação presente, né, o choque entre o Brasil empresa para os outros, que ainda somos, e o Brasil nação para si, que desejamos ser. Então, para chegar a esse termo, né, de sermos uma nação para nós, cabe a nós, enquanto brasileiros, na linguagem do Prado Júnior, de fazermos a Revolução Brasileira. Bom, dando um salto, né, já em 1958, a gente deve ao Celso Furtado a brilhante síntese em Formação Econômica do Brasil, um texto que combina história e economia para demonstrar os desafios fundamentais da modernização brasileira no século XX. Assim como seus antecessores, o Celso Furtado ele escreve um ensaio de interpretação, uma história pensada a partir do ponto de vista de um economista com uma sólida formação humanista. E ele descarta a ideia de que o Brasil teria reproduzido tardiamente uma sociedade tipo feudal, que é um debate que estava muito vigente à época. Ele traz a descrição dos ciclos econômicos baseados na produção de produtos primários e dinamizados pela demanda externa e como se dão as insuficiências e os desequilíbrios resultantes desses ciclos e como que se dão esses auges e crises, mas sem transformações estruturais. Ou seja, ele mostra muito o caso do Pernambuco, da região Nordeste, ali, com a produção da cana-de-açúcar, como que houve um auge, uma riqueza, mas isso não se replicou. E assim que entrou em declínio, a região foi largada à míngua, né? Então a conclusão dele é de que o circuito das exportações de alimentos, matérias-primas e minerais foram estimulados desde fora, sem maior relação com o mercado interno, que não tinha elasticidade e nem capacidade de gerar efeito multiplicador por esse setor exportador. E que, ao final, o que a gente tinha e que ainda tem é uma drenagem permanente de riqueza para o exterior. Isso está tão evidente hoje. A gente viu um debate eleitoral agora e eu nunca vi tanto elogio ao latifúndio monoprodutor exportador como nesse debate. Isso todos os setores. Eu acho que a única pessoa que não mencionou, o único candidato que não mencionou e fez um elogio banal a esse setor foi o Ciro Gomes, porque os demais todos colocaram como se eles fossem centrais e sinônimo de desenvolvimento, mas a gente vê que eles são parte de um ciclo. E não algo que caminha para transformações estruturais. Então, a leitura do Celso Furtado, de todos que a gente está vendo aqui, continua muito interessante. Ela indica algo ainda a ser feito. Mas vamos lá. Bom, o Furtado, no espírito do estruturalismo latino-americano, ele considerava que o subdesenvolvimento é um processo específico que tende a se reproduzir no tempo e não é uma etapa prévia ao desenvolvimento, como se fosse algo natural a sua superação através da modernização. Então a superação do subdesenvolvimento, na visão do Celso Furtado,
exigia e exige uma intervenção consciente com um projeto e voltada a transformações estruturais. Mas esse projeto só poderia ser levado a cabo conhecendo as estruturas de poder que agem como entrave ao desenvolvimento capitalista autônomo. O mais interessante é que são obras elaboradas no contexto da transição da sociedade imperial escravista, passando pela República Velha, em direção ao nacional popular. Obras que vão refletir uma certa linguagem própria, uma identidade em construção. Então a gente parecia saber, né, o que a gente desejava enquanto povo. O Darcy Ribeiro, nos anos 1960, talvez tenha sido o maior profeta da civilização brasileira. Ele inverteu radicalmente os velhos argumentos europeus contra nós. Ele afirmava as vantagens, né, da mestiçagem tropical diante de uma pretensa pureza temperada e fria. O Darcy, ele mostrou como chegamos a nos fazer como povo novo. Ele estudou as características fundamentais desse contingente humano, filho da modernidade, o maior povo novo do mundo moderno. E somos um povo-nação, né, com uma linguagem comum, habitando o mesmo território, bem definido e tendo criado, né, o próprio Estado. Somos um povo cuja maior promessa está no futuro e não no passado, né, por ser essa massa, né, de povos de todos os lugares, que a gente não pode simplesmente se basear na raça, na religião, na vocação imperial, em xenofobias ou no isolamento para se constituir. Nós somos um povo moreno, miscigenado, sentimental e alegre, moderno, culturalmente antropofágico, aberto ao outro e ao novo e desejoso de se desenvolver e cheio de oportunidades ante si. Então o passado, como diria o Darcy, ele nos condenava, mas o futuro nos redimia. Então o Macunaíma, o Garrincha, eram aquelas figuras que faziam tudo errado, mas que no fim, né, dava tudo certo. E eles nos divertiam e nos encorajavam. E o que a gente vê aqui, né, e eu concordo com o César Benjamin, é que entre os anos 30 e os anos 60, a gente produziu, né, com contornos nítidos, uma certa ideia de Brasil. E não importa discutir se essa ideia ela estava 100% correta ou errada, e do ponto de vista de uma ciência positiva, né, se ela era precisa em minúcias e se tudo ela podia explicar, né, pois a representação de uma sociedade sobre si mesma, e eu concordo plenamente com isso, ela cumpre a função de sinalizar valores, de despertar esperanças e mobilizar energias, e não de retratar fielmente o que existe. O importante, né, que o Benjamin nos lembra é que 4 séculos vivendo no labirinto, o Brasil conseguiu, assim, se reconhecer, se perceber portador de possibilidades insuspeitadas. E é impossível exagerar a importância desse passo. E também, né, é impossível exagerar o devastador impacto da sua desconstrução realizada em troca de nada. O que a gente vê com esse pensamento decolonial hoje, eles jogam fora essas contribuições originais em troca de nada. É algo vazio, qualquer coisa que você coloca ali, né, serve, e não tem projeto, você não sabe o que vai ser feito, né, nunca é claro, é uma lógica discursiva vazia e que pela inversão do discurso você muda a realidade, ou seja, é o idealismo. É um puro idealismo, porque não há indicação de transformação estrutural. A nossa crise atual, então, não é só uma crise econômica, ela é, em primeiro lugar, e antes de tudo, uma crise da progressiva perda da ideia de Brasil, substituída pelos chavões daquela mesma inteligência ornamental a que o Sérgio Buarque se referia e a que o Darcy Ribeiro inúmeras vezes, né, chamou de cavalo de santo, né? Aquela intelectualidade que incorpora a teoria de fora, ela é possuída pela teoria de fora e simplesmente replica aquilo. Então a moda hoje é a globalização, é o decolonial, é o identitarismo. E a única diferença é que elas hoje são importadas não mais da Europa, mas dos Estados Unidos. E o efeito é praticamente o mesmo. É a negatividade e a desqualificação do que somos e podemos vir a ser, compensadas agora com doses cavalares de marketing. E esse longo, né, e sofisticado debate sobre a nossa especificidade e os nossos caminhos, ele foi deslegitimado. A mediocridade perdeu a modéstia, segue cada vez mais arrogante e orgulhosa de si mesmo. Então o que a gente vê são as patrulhas sobre aqueles desvios nacionalistas, sobre a justificativa de colonialidade do saber e do ser,
né? E quando se encontra o desvio, ele é escrachado nas redes sociais, humilhado, silenciado e cancelado e pronto, acabou. Essa é a lacração. Isso é muito trágico. A gente acaba não conseguindo discutir. Eu iria até mais longe que o Benjamin, porque essa tendência ela não começa agora, ela já começa no final dos anos 60, quando as ditaduras civis militares elas simplesmente silenciam, elas eliminam, elas expurgam, elas exilam a nossa intelectualidade e mata, né, no maior momento de florescimento, essa certa ideia de Brasil. E isso acontece na América Latina como um todo. Segue pelos anos 70, porque as ditaduras se multiplicam, né, na nossa região, ganha fôlego com a redemocratização dos anos 80, naquela ideia, né, do Jimmy Carter de direitos humanos e de uma transição muito controlada, né, e segue firme nos anos 90 com o fim do bloco socialista, como se não tivesse mais alternativa, que agora, né, tudo está dentro de uma lógica discursiva, basta entender qual que é. Então o que você vê é que todo aquele esforço intelectual anterior ele é jogado fora e nós acabamos sendo reconhecidos e nos reconhecendo como mercado emergente. Então, né, até aquele momento, mesmo com toda a nossa incompletude e imperfeição como nação, ainda vivíamos num universo ideológico em que completá-la e aperfeiçoá-la era um dever, era uma referência comum. E quando, né, nos tornamos um mercado emergente, quando nos reconhecemos apenas como mercado, tudo muda. O mercado não é um lugar de cidadania, não é um lugar de solidariedade, de soberania e identidade nacional. É o espaço de fluxos, dominado pela concorrência, onde sobrevivem os mais fortes e ponto final. E nos últimos 25 anos é impressionante o quanto que as categorias de análise e de explicação que organizam e delimitam o nosso imaginário foram alteradas. No início do século, ainda sob influência positivista, o Brasil dizia buscar a civilização e o progresso. São conceitos que hoje a gente pode, né, dizer que eles são equivocados ou ingênuos, mas que eles estavam ligados ao futuro humano. Então, só para entender aqui, o César Benjamin dá um exemplo que é muito bom. A gente hoje fala muito de progresso material. E ele realmente chegou, ele acontece, né? Não tem como negar que o capitalismo produz certo progresso material. A questão é para quem. Então o que a gente está vendo hoje? É que esse progresso material ele é defendido e sustentado no meio, né, em meio a um vasto retrocesso social e moral. Ou seja, o indivíduo tem um telefone celular, que tem uma tecnologia de ponta, é um elemento de um progresso material e social e moral, porém, ele é incapaz de interpretar o mundo de uma forma minimamente solidária, é capaz de reproduzir as maiores barbáries. A questão é que o positivismo, com todas as suas limitações e ingenuidades, ela era inimaginável. Para essa corrente, os avanços materiais, sociais e morais, eles deveriam seguir em paralelo e se complementando, e não isolado. Então, se a gente vê o recorte do econômico, uma separação muito profunda dele do social e do moral. Então, no debate, né, por exemplo, sobre a modernização dos anos 40 e 60, a modernização era vista como uma resposta ao atraso e à pobreza, e inclusive à falta de democracia. O esforço modernizador ele só era necessário e legítimo porque ele eliminaria as mazelas criadas pelo atraso, pela pobreza e pela falta de democracia, a falta de uma cidadania plena. O objetivo então era melhorar a sociedade, era melhorar a comunidade nacional com a sua diversidade e complexidade. Essas eram as referências fundamentais, né, da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, para a Sudene, enfim. Hoje o que a gente vê é que a modernização é simplesmente um discurso de competitividade. Então a competitividade segue a mesma lógica da guerra, do conflito, conquistar a supremacia sobre o outro, e exige apenas um tipo de progresso, de natureza tecnológica. É uma lógica de modernização e de desenvolvimento vazia de conteúdo humano e avesso a qualquer juízo social. É isso que faz com que essa lógica neoliberal alimente o que a gente está vendo hoje nessa noção, né, de uma barbárie difundida, né, pela nossa classe dominante, né? Soma-se a desumanização da concepção de desenvolvimento, essa lógica também é curto-prazista e financiarizada, né? Tudo é de curto prazo, tudo é fictício, especulativo, esse capital, quando ele quebra,
o problema é do Estado em arcar com os custos que são simplesmente socializados, né? A riqueza ela é individualmente acumulada, mas o custo ele é socialmente dividido. Então a lógica dos pobres, dos agentes econômicos não capitalistas ou simplesmente não competitivos, a lógica da cidadania, da soberania, da cultura, dos interesses nacionais de longo prazo, são todas consideradas irracionais ou sem importância. Nunca se expressam direitos, mais custos, nunca apontam para outras maneiras de organizar a sociedade senão via conflito e competição. Então, no final das contas, o que a gente vê aqui é que incapazes de combater a pobreza, combatem os pobres. E além da vasta cultura e honestidade intelectual do Gilberto, do Sérgio, do Caio, do Celso, do Darcy e tantos outros e outras, mesmo que em correntes teóricas e políticas muito diferentes, mesmo propondo interpretações diversas, eles tinham algo fundamental em comum: gostavam do Brasil. Desejavam do fundo da alma que o país desse certo e a isso dedicaram suas vidas e seus melhores esforços. Existia generosidade desses autores. O César Benjamin nos lembra de outra mudança muito importante, que é muito evidente, que é muito manifesta e que é cinicamente exposta, né, pelos formuladores e divulgadores desse novo discurso hegemônico, é o fato de que eles e elas não gostam do Brasil. Gostam de business, gostam da ultra exposição nas redes sociais, sem que tenha algo original ou importante para dizer. Gostam de mostrar, né, uma perspectiva muito identitária, mas ser financiado pela Heineken, fazer uma banana para o quadro do Imperador do Brasil, mas tirar foto sorridente com o Príncipe Charles. Andar pelos circos de Nova York, mas odeia, né, o próprio país. E o que a gente ouve, né, delas e deles o tempo todo é que o Brasil, como sociedade, como nação e como projeto, não tem sentido nenhum. Isso é tão evidente que mesmo entre gente progressista, a primeira chance que tem de sair e passear academicamente por Paris, Madrid e Porto, eles aproveitam, né, e sob as mais absurdas justificativas. O que temos então é que, conferindo aos mais ricos cada vez mais riqueza, associada a padrões de consumo e culturais cada vez mais distantes da nossa realidade local e condenando a maioria do povo a um padrão de vida miserável, essa opção vai em direção à ruptura dos vínculos históricos e socioculturais que até aqui se mantiveram em algum nível junto aos cidadãos, ou seja, a gente alimentava essa imaginação sociológica como uma ideia positiva de Brasil. Hoje não. Hoje o Brasil é um país que não funciona, é um país que não tem futuro, é um país que não dá certo, enfim, né, a gente acaba perdendo a ideia de projetar o futuro. E esse processo, né, bem como mostrou o Darcy Ribeiro, né, na transfiguração étnica, tem como primeiro passo, né, na submissão e na destruição dos indivíduos indígenas, né, de índios específicos com suas etnias particulares, né, Guarani, Kayapó, Xingu, que seja, né, eles acabam passando para índios genéricos, né, ou seja, sem lugar, né, onde aquela indianidade, aquela característica, né, fenótipa, genótipa, só está inscrita no seu corpo, né, e não mais na sua cultura, e que ficava, né, justamente como um signo negativo no mundo dos brancos, onde ele sempre se inseria por baixo. E eu concordo com o César Benjamin de que a angústia do Darcy Ribeiro, algo que ele demonstrava no fim da vida, era de que o povo brasileiro corria o risco de sofrer essa transfiguração étnica, resultado de uma atualização histórica reboquista, que estava se transformando, de um povo específico a um povo genérico e inespecífico. Por quê? Porque a gente tem hoje muito claramente copiado o ideário racial estadunidense, isso porque somos uma sociedade altamente mestiçada. A gente copia o ideário armamentista estadunidense, a gente copia os hábitos alimentares do junk food, a gente copia os modos de vestir, a gente copia os modos de morar, a gente copia a moral deles. E mesmo assim, a gente vai continuar se inserindo por baixo e cada vez mais declinante no sistema mundial. Isso está muito evidente. Então a gente está sofrendo um processo de transfiguração étnica muito perverso e muito negativo. Essa é a atualidade do Darcy nos seus 100 anos. Então o país vai ter que decidir o seguinte: ou ele aceita, ou nós aceitamos sermos expulsos da história e continuarmos sempre a reboque da atualização
histórica, né? Ou então a gente retoma o nosso processo de construção em novas bases. Se a gente quiser a segunda opção, é urgente reencontrar uma certa ideia de Brasil, uma certa ideia de América Latina. E o que eu quero dizer, que eu acho que é muito importante nesse final, eu diria que nos últimos 25 anos, nos últimos 30 anos praticamente, nós não temos uma teoria do Brasil contemporâneo. Nós estamos, eu concordo plenamente com o César Benjamin, nós estamos em voo cego, imersos numa crise de destino e a maior crise da nossa existência. A última grande obra interpretativa do Brasil foi O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, e eu diria que antes dele foi do Teotônio dos Santos, A Evolução Histórica do Brasil. Depois disso, nós não temos uma grande síntese, algo que realmente faça uma análise e explique uma teoria do Brasil. Bom, é um texto polêmico, eu preenchi ele ainda mais com polêmicas, mas eu acho que é assim que o debate anda. Não é necessário concordar com tudo que nós dissemos aqui, mas eu acho que é importante a gente retomar os nossos clássicos e não simplesmente jogar fora como tem sido feito. No mais, eu fico por aqui. Agradeço quem acompanhou o vídeo até o momento. Peço que curta os vídeos, divulgue e se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrita ou inscrito. E para se encerrar, como eu sempre faço, a América Latina existe, a América Latina insiste. Um abraço e até o próximo vídeo.